Vamos para a nossa aula aqui. Eu queria falar hoje com vocês sobre dever. Qual é meu dever, né? Existem tantos deveres, né, para a vida humana, né? Existe tanta gente que fala, nossa, a gente tem mais dever do que coisa boa na vida, né? A gente tem mais obrigação de coisa chata para fazer do que coisa boa. Como que é isso, né? Quais serão os deveres aí que todo ser humano tem que fazer? Desde as coisas mais simples, né, das coisas mais complexas. Ó, eu comecei pelo começo, né? Obviamente. Né? Qual que é o começo? A gente acorda aí, então um dever aí legal do dia, né? Que é você ajeitar o lugar onde você mora, né? E principalmente agora que a gente está saindo muito de casa, né? A gente está ficando mais dentro que fora de casa. Tá aí o checklist, né? Arrume sua cama, primeira coisa, primeiro dever. Não tem mãe que não fique feliz, realizada quando chega no seu quarto e vê que você não está no quarto, mas o quarto está limpo, entendeu? O quarto está arrumado, o quarto está beleza, né? Quando vocês casarem também, acho que vai ser uma coisa fantástica. O esposo acorda lá, ou a esposa acorda e fala, nossa, né? Daí vai fazer as atividades e vê que você arruma a cama. Isso aí vai amenizar problemas na sua vida, amenizar conflitos, discussões, né? Então aí fica aí a dica. Começa a criar o hábito de arrumar a cama, pelo menos estender o lençol ali, né? Para ficar tudo beleza. Tá aí uma coisa do nosso dia a dia, né? Um outro dever também, que esse é muito lógico, né? Mas tem que falar, né? Tem que falar, gente. É da gente se arrumar, né, galera? Tem gente que não se arruma e acha que tá tudo bem. Mas isso é um dever, cara. A gente deve se arrumar, a gente deve, sabe, ficar bonito, mesmo que você esteja dentro de casa. Seus parentes, né, não precisam ver você bem também, entendeu? Não fica aí tudo, né? Sempre de pijama, aquela loucura, não. Se arrume, entendeu? Né? Se valorize, meu querido, né? Se arrume, fique bonito para você mesmo, pelo menos, né? Se ajeita lá no espelho. E sabe por que isso é um dever? Você vai ver, ó. Porque se você chegar lá no seu trabalho daqui a uns anos, você não tem o hábito de se arrumar, talvez você chegue um dia desarrumado. Isso vai pegar mal para você. Né? Afinal de contas, se você chegar desarrumado, todo mundo vai pensar o quê quando vê você, né? As pessoas vão pensar, nossa, eu não fez nem o dever, né? Primeira coisa que os outros pensam, nossa, dever da pessoa é vir arrumada, né? Então tá aí, comece com esse hábito, né? São coisas óbvias, mas que a gente deve esquecer de fazer, né? Vai se acostumando, tá tudo dentro de casa mesmo, e vai deixando esse hábito ir morrendo. Não deixe esse hábito morrer na sua vida. Isso é um dever também, tá certo? A gente tem que estar bem representado, até para os nossos parentes, né, gente? Faz favor. E tá em outra questão que não sei se tem em toda a casa, né? Mas deveria ter, porque é uma preparação para a sua vida adulta. A louça é uma benção, né? Um dever aí para a gente estar realizando. No final de contas, não só a louça, né? Porque a gente suja, né, galera? Mas a louça é um negócio que suja mais que tudo, quase, né? Porque a gente vive comendo. Vai concordar comigo que a gente come pelo menos 2 vezes por dia, né? Quando não mais. E nessas vezes a gente sempre suja a coisa, a gente sempre deixa as coisas, né? Às vezes lá só para o outro olhar lá e falar, nossa, tá meio cheia essa pia, não? Fala, pois é, né? E aí um deixa para o outro, aí quando vai ver, tem um que tem que fazer, porque ninguém faz, né? Então, não faça isso, tá certo? Se você vê lá que você pode ajudar, pelo menos ajuda um pouco, né? Não que se você tipo, tá com muita coisa para fazer, tipo, tá cheio de coisa na sua agenda, ajuda pelo menos ali um pouco, entendeu? Combina ali com o pessoal, fala, não, vou pelo menos passar o sabão, você lava, né? Isso funciona muito, isso aí é uma benção, na verdade, você está dividindo o trabalho, né? Eu falo assim, não, faz aí a parte que eu já chego para enxaguar, né? Faz a parte aí de ensaboar. Gente, isso vai amenizar muitos problemas na sua vida quando você estiver morando sozinho. Acredite em mim, morar sozinho ou quando você casar, é difícil. É difícil porque, gente, tudo é você que faz, entendeu? Tudo, tudo. Então, se você não tem o hábito, você vai sofrer demais. Então, vai criando o hábito, certo? Isso é um dever também nosso, como seres humanos, né? Nos mantermos limpos, manter as coisas nossas limpas. Isso, inclusive, galera, traz satisfação, certo? É satisfatório você ver que você está num ambiente bonito, que as coisas estão limpas. Isso traz qualidade de vida. Junto com isso tem a questão da limpeza, né?
porque a gente não pode falar de uma coisa sem falar da outra. Tá aí a limpeza, né? A gente pode ir criando o hábito desde já de, pelo menos no seu quarto, né? Não sei como é que funciona aí na sua casa, né? Não sei se vocês têm um esquema aí, se cada semana é um que ajuda, se é uma pessoa da casa que tal dia faz essa questão, mas pelo menos no teu quarto, entendeu? Deixa as coisas arrumadas, deixa as coisas ajeitadas, deixa as coisas limpas. E tanto é um dever do ser humano a limpeza, que existe até multa para quem descumpre com isso, né? Tanto é um dever que existe multa, você vai ver aí, se você estiver em qualquer ambiente que não seja a tua casa, né? Na tua casa as regras são tuas, você pode ser até multado quando você descumpre esse dever, tá certo? Isso é lei. A gente tem que deixar as coisas limpas. É um dever nosso. E agora, claro, a gente já falou de deveres do nosso cotidiano, deveres, né, bem clichês assim, todo mundo meio que já sabe, mas é sempre bom reforçar. Mas deveres mais sérios agora, né? Deveres um pouco mais complexos também que nós temos. Tá aí, ó, né? Se você aí tá uma questão que sempre as propagandas mostram, acho que não é o nosso caso aqui, né? Até porque a gente que segue bastante a Bíblia, a gente sabe que o cristão não deve, né, tomar ali a bebida alcoólica, até porque pelo que a Bíblia diz, quando a gente está nessa condição, a gente sai da nossa consciência total e plena, e isso altera nas nossas ações, né, nas coisas que vão ser também do nosso relacionamento com Deus. Então, se você acha que está tudo certo, não está. Segundo a Bíblia, o cristão não deve se envolver com essa questão de bebidas. Mas é um dever, né? Um dever de todo ser humano. Quando ele vai dirigir, você percebe que existem vários deveres, né? Tanto é que o quebra-mola funciona justamente para isso, para você não colocar a risca dos outros seres humanos, né? A vida deles em risco, para você então ir mais devagar ali com o seu carro. Tanto é que se você perceber também que na frente da sua escola sempre vai ter uma placa assim, ó, né? Para as pessoas se lembrarem que tem que cuidar uns dos outros, né? Os deveres servem para isso, para que a gente cuide uns dos outros, para que a gente tenha essa consciência de que a gente é responsável também pela vida do nosso próximo. E olha só uma questão aqui interessante, né? Em todo apartamento também tem o dever, né? Todo prédio tem o dever de cuidar dos seus elevadores, até isso. Por quê? Porque a gente tem que cuidar da vida do outro. Nenhum ser humano pode colocar em risco a vida humana. Esse é um dever, né? Você vai ver que isso existe tanto em prédios como também em parques de diversões, né? Existe todo um jeito ali deles estarem sempre fazendo medidas e especificações de como que o brinquedo deve ser, e eles vão lá e eles ficam checando e conferindo, justamente porque nenhum ser humano pode colocar em risco a vida do outro. E é por isso que existem os deveres, aquilo que a gente deve fazer, né, das coisas mais sérias. Gandhi foi um cara que ele falou o seguinte, ó: só engrandecemos o nosso direito à vida cumprindo o nosso dever de cidadãos nesse planeta. Então fica a dica aí, se você não conhece Gandhi, tem o filme dele, tá certo? Acho que no YouTube é imenso. Então prepare aí umas 3 horas para você assistir, porque eu lembro que eu tive que assistir para fazer trabalho de escola. Então se você ainda não viu, quiser ver, é imenso, mas vale a pena. Gandhi é um cara incrível, assim, tem uma história muito legal. E ele falou isso, ó: a gente só engrandece o nosso direito à própria vida quando a gente cumpre o nosso dever, né, para com a vida dos outros, para com a vida dos cidadãos desse mundo. E agora eu queria te mostrar algumas histórias bem breves, mas não menos importantes, de pessoas que entenderam qual era o dever delas nesse mundo. Tá aí a história de Lillian Webert, né, essa mulher americana. Ela é uma senhora, na verdade, já tem seus 99 anos, e ela descobriu que o dever dela, da existência dela, é o quê? Fazer vestido. Então ela falou assim: não, eu tenho um dever nesse planeta, e é melhorar a vida dos outros. Então ela colocou para ela mesma que ela deveria fazer, então, um vestido por dia para as pessoas lá da África, né, para as crianças lá da África. Então foi isso que ela fez. E hoje em dia ela já está lá com seus 99 anos, né, e produzindo um vestido por dia para que as crianças tenham,
e ela diz que ela já produziu mais de 800, galera. 800 vestidinhos, e a meta dela é produzir, né, mais peças e chegar ao número de 1000 peças aí quando ela fizer os seus 100 anos. Então tá aí a história dessa moça, ela achou que o dever dela era esse, né? Tá aí outras imagens dela, né? Essa moça de 99 anos. E tá aí, ó, os vestidinhos que ela faz, ó, as crianças que ela ajuda, bem bacana, né? O dever dela, que ela sentiu que seria o dever dela. Tá aí um outro caso de uma outra história. Agora é um médico e ele sentiu que o dever dele nessa terra era ajudar os mendigos. Então, esse médico, galera, ele se veste de mendigo. Olha só que profunda essa história aqui. E é verdadeira, tá? Esse médico, ele se veste de mendigo para tratar os moradores de rua. Inclusive, ele já faz isso há 20 anos. E ele trata os moradores de graça para cuidar da vida deles. Nossa, esse cara é médico de verdade, né? Olha lá, ele aí diz assim, ó, que ele começou essa prática caridosa dele em 1992, juntamente com esse outro ex-morador de rua, que tá o nome dele, e os dois já saíram à noite, aí, eles saem à noite, né, com as mochilas cheias de comida e medicamento e materiais para ele fazer o pronto-socorro, né? E ele estima já ter tratado mais de 1.200 vidas de pessoas que moram na rua, né? Pessoas desabrigadas. Então, olha só, gente. Ele já tratou mais de 1.200 vidas por ano, tá? Não é, né? Pensa, né? Esse cara faz isso já desde 1992. Imagina que coisa incrível, né? Ele achou que esse era o dever da vida dele. Agora, olha só. Tem um videozinho aqui que ele vai mostrar pra gente uma outra concepção de dever. Daí a gente vai discutir um pouco sobre essa outra concepção de qual é o meu dever nesse mundo, né? Será que está certa totalmente? I didn't want money because of money. I wanted money because it appeared to me that whoever had the money had control of the environment. You have been talked out of the money game, and the people that you've been getting your advice from don't have any money. Money has not made me worse. Money has made me better. 25 years old, I went to a treatment center for drug addiction, okay? I come back from the treatment center, I finally quit. I needed an environment where I could quit. All the greats on this planet were addicted to something. Jesus was addicted. He's like, hey man, I'm gonna do whatever it takes. Right or wrong, okay? You gotta get addicted to something good. All addictions are not created equal. Okay, I'm addicted to my wife. I'm addicted to my kids. I'm addicted to my purpose. I'm addicted to helping out. I'm addicted to making a difference. I'm addicted to doing whatever it takes to show and be an example of the blessings that I have. You need to get so much success that other people are envious, other people hate you for it, other people criticize you for it, other people judge you because of it. Your success needs to become real. So you guys, when you're talking to a recruit, dress well. You need to dress well. You need to be the example. Be willing to confront people. There's 8 billion prospects on this planet. Be willing to confront them. You know, be willing to say, dude, what are you doing? You're 30 years old. Okay? You've been at the same job for 12 years. You don't have any money. You're talking to me about network marketing. I'm talking to you about your day in life. Okay? I'm doing an intervention. Okay? Your marriage is going to fail. Your body is out of shape. You spend too much time watching TV. This is ridiculous, man. I see you on church praying on your knees, and the rest of the week you do nothing. Para esse vídeo aqui, o dever do ser humano é o sucesso. Queria deixar lá dentro que eu não concordo com esse vídeo. Na verdade, só coloquei para a gente pensar sobre isso, né? Pensar um pouco mais sobre esse dever, de que não está apenas nesse vídeo aqui sendo colocado diante de nós, mas a sociedade coloca diante de nós esse dever, como se não, nosso dever como humanidade é ter sucesso, é a gente se dar bem na vida. Não que seja uma coisa ruim, galera, mas será mesmo que isso é um dever da nossa vida? Será que a gente vive só para isso? Será que esse deve ser o dever de cada ser humano? De que, nossa, meu dever de vida, então,
vai ser bem sucedido. Mas espera, isso parece meio egoísta para mim, não sei para você, né? A gente vai ver hoje então qual é o nosso dever segundo a Bíblia, né? Olha só que interessante. Aqui em Eclesiastes 12:13, a Bíblia vai dizer o seguinte, ó: agora que já se disse tudo, eis aqui a conclusão que nós chegamos, né? Ou seja, aqui era o rei Salomão, quando ele estava no final da sua vida, e ele chegou à conclusão de que só uma coisa bastava. Vou te lembrar uma coisa: o rei Salomão foi o cara mais rico do mundo, foi o cara que mais teve, tipo, tudo, ele diz na Bíblia assim, que tudo que os meus olhos quiseram e cobiçaram, eu tive. Imagina se essa fosse a tua realidade, tudo que o seu olho quis, você teve. Esse foi Salomão, e ele chegou a essa conclusão, ó. O nosso dever, ele chegou à conclusão de que o único dever do ser humano é amar a Deus e obedecer aos seus mandamentos. Porque é para isso que a gente foi criado. Então, se você ler lá a sua Bíblia, em Eclesiastes 12:13, você vai ver Salomão dizendo: ei, galera, eu já vivi de tudo. E o dever da humanidade é cuidar dos mandamentos de Deus, é poder manter os mandamentos de Deus vivos na sua vida. Ou seja, você, sabe, quando você está vivendo, você se preocupar também em guardar esses mandamentos. Afinal de contas, foi nosso Criador que nos deu tudo isso. Então ele chegou nessa conclusão de que a gente deve temer a Deus e guardar os mandamentos. E eu queria te fazer refletir um pouco sobre isso. Ó. O que muda na minha vida obedecer os mandamentos? E lá em 2 Coríntios 5:10, vou até ler aqui para a gente rapidão, a Bíblia vai dizer o seguinte, ó. 2 Coríntios 5, verso 10. A Bíblia vai falar assim, ó. Até porque você deve estar pensando, pera, mas se esse é o dever de cada ser humano, por que esse é o dever de cada ser humano? Quantos de nós vamos ter que prestar contas desse dever que a gente tem perante Deus, que é os mandamentos dele? Né? Vamos ver isso então. Quantos de nós vamos ter que comparecer diante de Cristo um dia para explicar tudo que a gente já fez nessa vida? Aqui, ó, 2 Coríntios 5:10. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiverem feito. Então, olha só, todo ser humano, galera, cada um vai comparecer diante daquele dia e vai ter que se explicar para Deus. E vai ter que falar, ó, Senhor, então, né, eu vivi minha vida de tal jeito, eu desprezei os mandamentos, eu fiz as coisas erradas, mas está aqui, estou tendo que me explicar agora diante do Senhor, né? Então, todos nós vamos ter que um dia prestar contas de tudo que a gente fez, né? Tá aí uma outra pergunta para nós também, ó. Porque assim, você deve estar se questionando, né? Poxa, mas se a gente vai ter que prestar contas de tudo que a gente fez, então é por isso que tudo que a gente faz, Deus ele sabe, Deus ele toma nota disso, ele registra isso? Pois é. Sabia que Deus ele registra as nossas ações, as nossas atitudes? E tá lá em Apocalipse, ó. Apocalipse 20, 11 e 12 fala assim pra gente, ó. Vi um grande trono branco e aquele que estava sentado no trono, e cuja presença fugiram a terra e os céus. Não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono, ou seja, aquelas pessoas que estavam sendo julgadas agora. Então se abriram os livros. Olha só, aqui a Bíblia está descrevendo o julgamento que vai acontecer um dia lá no céu. E aí está dizendo que a vida desses que já morreram, dessas gerações todas de seres humanos que existem desde Adão e Eva, estavam sendo julgadas diante do livro de Deus. Por isso que diz assim, que esse livro era chamado de livro da vida. E ele foi aberto. Então todos os seres humanos foram julgados segundo suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Olha só. Então, aqui em Apocalipse mostra para nós que existe um livro lá no céu que tem tudo que a gente faz, galera. Tem toda a nossa vida. Tem tudo que você fala, que você pensa, que você faz. E um dia Deus ele vai julgar todos os seres humanos, todas as gerações. Na verdade, esse julgamento já está acontecendo. Porque Jesus está voltando e ele volta quando o julgamento dele já foi concluído.
Portanto, a minha e a sua vida também estão sendo julgadas diante de Deus. As nossas ações, nossas atitudes, né? Por isso que esse é o dever de cada homem, né? Cuidar das leis de Deus também, de estar atento para elas. E o engraçado é que a lei dessa terra aqui que a gente vive, a gente sabe que essa terra aqui, tipo, as leis que a gente criou são leis para o bem, né? A gente sabe, opa, passou aqui. A gente sabe, por exemplo, que as leis lá que o direito cria, normalmente, a maioria delas, são leis boas, são leis para manter a justiça, para manter a ordem, para fazer as coisas darem certo. Isso já é meio óbvio para todos nós, de que lei é feita para trazer justiça, mesmo as leis dos homens. Agora, sabe uma coisa que eu acho interessante? É que, engraçado, né? Para nós, isso é muito óbvio, as leis dos homens, né? Mas por que então que a lei de Deus não é tão óbvia assim? Onde está a justiça na lei de Deus? Se a justiça é tão óbvia de ser alcançada com as leis que o ser humano criou nessa terra, nessa vida, como que a gente enxerga também a justiça na lei de Deus? E queria te fazer pensar um pouco sobre isso. Sabe? Deus, ele é muito justo. Então, quando a gente chegar lá no dia X, em que a gente vai estar diante de Deus e a gente vai ter que se explicar por tudo que a gente fez de certo e de errado, ali vai estar acontecendo a justiça. Você já deve ter se perguntado por que esse mundo ele tem tanta injustiça, né? A gente olha as coisas acontecendo de errado, a gente fala, meu Deus, né? A gente olha às vezes a vida dos políticos, né? Dessas questões de corrupção, e a gente se questiona, nossa, meu Deus, tanta gente inocente sofrendo por ocasiões de outras pessoas que geraram esse sofrimento, e a gente vê essa injustiça e a gente fica revoltado. Pois é, galera, a lei de Deus, ela existe para isso. Os 10 mandamentos existem para isso. Porque todo ser humano vai ser julgado, e não por leis de homens apenas, mas pela lei de Deus. Então a justiça vai chegar no dia certo, no dia em que Deus voltar. Jesus está voltando. E olha só uma outra pergunta aqui, ó. Quanto daquilo que a gente faz vai se tornar conhecido naquele dia? Eclesiastes 12 também vai trazer essa resposta para a gente, ó. E aqui em Eclesiastes, a Bíblia ela vai dizer o seguinte para nós, quer ver? Deixa eu abrir aqui para vocês. Eclesiastes 12, no verso 13, 14. E fala assim, ó. De tudo o que você tem ouvido, a suma é: teme a Deus, guarde seus mandamentos, porque esse é o dever de todo homem. Por quê? Porque Deus vai trazer grande juízo ao mundo de todas as obras, ou seja, tudo que a gente faz, até as que estão escondidas, quer sejam obras boas, quer sejam obras más. Então, o que a Bíblia está dizendo é o seguinte: filho, o nosso dever como humanidade é guardar a lei de Deus. Por quê? Porque um dia vai ser por intermédio dessa lei que a gente vai ser julgado. Que esse mundo vai ser trago para nós a justiça. Às vezes você olha as injustiças acontecendo e você fica revoltado. Mas saiba que a lei de Deus vai trazer justiça para todas as pessoas. Todas as pessoas que sofreram, todas as pessoas que foram injustiçadas, elas vão ser um dia libertas dessas Só para complementar uma coisa, professor. Pode falar, Bruno. A lei é que aponta para o pecado. Né? Lá em Tiago fala que é a lei que aponta para o pecado, por causa que a lei é tudo, digamos, de certo, por causa que amar a Deus, né? Ali os 4 primeiros, é tudo para a gente fazer para Deus. O resto é tudo para o nosso próximo, que a gente não pode roubar, por causa que a gente não quer que aconteça conosco, então também não pode acontecer com o próximo. E daí outras coisas, né? É verdade. Então, a lei de Deus, na verdade, ela é, ao mesmo tempo que as pessoas pensam assim, poxa, mas a lei de Deus é difícil, né, de ser guardada e tudo mais. Mas, gente, ela é a nossa única proteção, na realidade. Porque, não vamos nos enganar, as leis dos homens nunca vão trazer justiça total. Elas podem trazer uma justiça naquele momento,
E Tanto, daí, por isso, professor, que pode a falar, lei né? dos Estados Unidos, ela é baseada, acho que na lei de Deus, boa parte, se eu não me engano, e É por isso verdade. que até hoje é só uma constituição, até hoje. É verdade. A base deles para criar as leis do país no início foi as 10 mandamentos, foi a lei de Deus. E então, para você pensar, ó, as leis dos homens nunca vão trazer total solução para a vida humana, mas a lei de Deus, essa vai trazer solução para nós e uma solução eterna, galera. Ali sim, as pessoas vão ser condenadas e para sempre. Ali sim, a justiça vai acontecer. Ali sim, as pessoas que forem injustiçadas vão, no dia final, quando Jesus voltar, vão ganhar o seu galardão. Vão conseguir conquistar tudo aquilo que às vezes nesse mundo, que é injusto, não conquistaram. E tá aqui, ó, uma questão que eu acho muito interessante, né? Que Jesus ele fala assim para nós, né? Dai a César o que é de César, ou seja, a gente também tem que cumprir as leis desse mundo, é claro que temos. Claro que a gente tem que ser respeitoso para com as leis, mas com as leis de Deus a gente deveria ter o mesmo temor. Sabe, a gente tem um respeito tão grande, né, pelas leis desse mundo, assim, nossa, não pode roubar, não pode fazer as coisas erradas, e aí você fica preocupado se alguma coisa dessa acontecer perto da sua vida, né? Tipo assim, vamos supor que você estava num mercadinho e você viu uma pessoa roubando. E depois essa pessoa te acusou. E aí você já fica desesperado. Fala assim, não fui eu. Você pode olhar na câmera, não foi eu que fiz isso e tudo mais. Ou seja, a gente teme as leis dos homens, mas a gente esquece de temer as leis de Deus também. Né? Por isso que Jesus falou isso. Dai a César o que é de César, mas não se esqueça de dar a Deus o que é de Deus. Mais importa obedecer a Deus que aos homens. E aí é um outro texto, né? Que daí o apóstolo Paulo vai dizer lá em Atos, né? Essa frase ela é dita lá no livro de Atos, né? Que mais importa a gente obedecer a Deus. Porque às vezes a gente fica colocando tanta importância, né? Nas coisas que os seres humanos criam, e a lei de Deus que está lá, e é tão importante quanto mais até, a gente Tanto negligencia. que os judeus, né, eles implementaram, assim, deixaram, assim, por exemplo, o sábado para eles, assim, não pode andar mais do que, digamos, 100 passos, não sei bem certo quantos Uhum. que é. Mas, assim, não pode carregar tantos quilos. Só pode ir na sinagoga, daí ficar enfurnado em casa, não podia fazer quase nada. E não era isso que Deus queria, Não era isso que Deus entende? queria. Eles Então, implementaram, né, colocaram, se tornaram uma foi, lei. foi um método humano de dizer assim, nós nunca vamos descumprir os 10 mandamentos. Então, para isso, a gente vai criar um monte de pormenores para que esses pormenores nos protejam da gente descumprir a lei maior, que é os 10 mandamentos. Então, eles criaram mini regras assim, e milhares delas. E aí eles tornaram a lei de Deus um inferno. Porque a lei de Deus não é para ser um peso na sua vida, ela é para te libertar, pelo contrário, ela é para trazer justiça, para trazer coisas boas na sua vida. Se você analisar os 10 mandamentos, cada um deles, eles são libertadores, meu. Eles, sabem, te lembram de que você é uma pessoa que não pode estar escrava do pecado. Pelo Dá o contrário. conhecimento, né, entre o certo e o errado. Se você Exato. faz a lei, você faz o certo. Se você não faz, você sabe que é errado. Exatamente. E além de proteger a nossa vida entre nós, se você perceber, são 4 mandamentos de nós para com Deus e 6 de nós para com os homens. Então, olha só, Deus estava preocupado até com a nossa qualidade de vida aqui na Terra entre nós. Ele sabia que ia ter muito problema depois do pecado, né? Muita gente traindo, muita gente brigando, se enfrentando, pegando o que não é seu. Enfim, Deus já sabia disso, por isso que ele deixou os 10 mandamentos. Então, o meu dever é a lei de Deus. Essa é a suma da nossa existência. Não é como aquele vídeo que eu coloquei para vocês, só para mostrar um outro lado de pensamento, né? Que é um pensamento que eu vejo que acontece muito hoje em dia. As pessoas só pensam em sucesso, só pensam em dinheiro, só pensam em lucro, só pensam que esse é o dever supremo da vida delas. Espera aí, será mesmo? E para Deus, qual é o meu dever? Nosso dever para Deus é a lei dele. A lei dele vai ser bênção para você e para o teu próximo. Ou seja, vai ser o sumo da lei, né, que é o amor a Deus e ao nosso próximo, com a nós mesmos. Então, que você pense nisso nesse dia de hoje.
Vou até aqui, ó, já tirar o nosso PowerPoint, já está dando nosso horário aqui. Queria fazer uma oração para que a gente termine essa aula e se lembre, as leis de Deus são muito importantes. Inclusive, elas podem mudar a nossa vida. Elas podem mostrar para nós os nossos defeitos, onde a gente pode estar melhorando. Elas podem fazer a gente ter uma qualidade de vida melhor. Afinal de contas, se o mundo seguisse essas leis, a gente estaria no céu. E o problema é justamente esse. O mundo não segue, porque o mundo é um mundo de pessoas pecadoras. E por isso que a gente precisa muito chegar no céu. Porque lá no céu, as regras vão ser aqueles 10 mandamentos. E eles vão existir de fato. E por eles existirem de fato, não vai haver problema nenhum. Todo mundo vai viver bem, vai viver feliz, vai viver contente, bem entre uns com os outros, sabe? E é isso que Deus quer pra gente. Então vamos orar aqui agora. Senhor Deus, muito obrigado por mais uma aula que a gente teve, por mais um momento de reflexão que a gente pôde ter. Cuide, meu Deus, de cada aluno, de cada situação que eles estão enfrentando aí. Nós te agradecemos também, porque a semana de provas já está terminando, ela já está indo embora. Eles já vão poder respirar melhor nas próximas semanas. E nós pedimos também para que todas as provas que eles tenham feito, que eles tirem as notas desejáveis, que o Senhor ajude eles também a nos lembrarmos dessa aula de hoje, que mais importa obedecemos a Ti, Pai, que apenas as regras que os homens inventam. Cuide, meu Deus, de cada um de nós. Eu te peço em nome de Jesus. Amém.